No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar qual jogador que o Corinthians tenta contratar a pedido de Wagner Mancini do Atlético. Vou trazer informações também sobre o futuro de Orejuela, que já foi especulado no Atlético Mineiro, no Grêmio, no São Paulo e no Red Bull Bragantino. Informações também sobre a vitória do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca, com bons índices de audiência na TV Record. Para completar, quero te falar ainda sobre o Santos, qual o tamanho da dívida do Santos com a FIFA. Dívida bastante grande, quero dar detalhes e vou falar também sobre reforços santistas para o restante da temporada. Por último, mas não menos importante, bora falar a respeito de Miguel Ángel Ramírez, que enfim foi anunciado como novo técnico do Internacional. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se aqui no canto da tela. E queria lembrar que meio-dia dessa quarta-feira tem programa do Nicola aqui no YouTube. Não está acostumado, ainda não assistiu nenhum episódio, já foram 2, nessa quarta-feira o terceiro, com entrevistas, debate, muita informação de mercado e interatividade. Você manda perguntas e eu respondo, beleza? Posso esperar vocês meio-dia? Então a gente se encontra. Bom, bora começar esse vídeo falando sobre o Internacional, que demorou bastante, mas enfim anunciou Miguel Ángel Ramírez como seu novo técnico. O espanhol, que pertencia até o fim do ano passado ao Independiente del Valle, decidiu sair do time equatoriano para fechar com o Internacional, mas acabou tendo de esperar mais 2 meses, porque Abel Braga pediu e conseguiu a concordância dos dirigentes do Inter para pelo menos terminar o Campeonato Brasileiro. Agora sim o Ramírez assume o Internacional. É bem verdade que durante esse período de 2 meses ele foi pretendido pelo Santos, pelo São Paulo, chegou a negociar com o Tricolor, não houve acordo no fim, e ele agora é o novo treinador do Inter, chega pedindo reforços, chega pensando em algumas mudanças, mas é o Internacional que vai precisar se adaptar a uma nova realidade financeira. Só queria destacar 2 frases da nota oficial divulgada pelo Internacional para comunicar a contratação do Ramírez. O Inter disse o seguinte, abre aspas, o Esporte Clube Internacional comunica que Ramírez é o novo técnico do clube. Ele assina contrato até dezembro de 2022. Também estão contratados o auxiliar técnico Martin Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luiz Piedrahita. Bora falar agora sobre o Santos, reforços bem diferentes daqueles que você, santista, imaginaria, e a situação em relação às dívidas na FIFA. O Santos hoje tem 36 milhões de reais de pendências com a FIFA. Não é com a FIFA, e sim com clubes que procuraram a FIFA para receber essa grana. 18 milhões de reais de pendência com o Ashpato, referentes ao Soteldo, e mais 18 milhões de reais com o Barcelona, porque quando o Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão, esqueceu de comunicar ao Barcelona. E o Peixe havia dado prioridade ao Barcelona. O que o Barcelona fez? Bateu na porta da FIFA, comunicou que não deu autorização para que o negócio do Gabigol saísse e está cobrando 18 milhões de reais. Santos já foi condenado nos 2 casos, não conseguiu fazer o pagamento, até por isso está proibido de inscrever novos jogadores. O presidente Andrés Rueda está tentando, na medida do possível, receitas. O grande problema é, se vender jogadores, você não pode contratar outros atletas, essa é a punição da FIFA. E se não vender jogadores, o Santos não tem dinheiro para regularizar essa questão, então o Ariel Roland já chega sabendo que não terá reforços tão cedo. Até por isso, o técnico argentino de 60 anos de idade decidiu observar absolutamente todos os atletas com os quais o Santos tem contrato. Inclusive Kleber Reis, Rafael Longini, Copete e também Rodrigão. Então você, santista, não se surpreenda se em pouco tempo esses 4 atletas que em outros momentos pareceram completamente escanteados apareçam jogando com a camisa do Peixe. Bora falar agora sobre a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Nova Iguaçu na abertura do Campeonato Carioca, jogo que aconteceu às 9h30 da noite desta terça-feira. O gol foi no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, marcado pelo Meia Max, que nem começou como titular, ele entrou no decorrer da partida e praticamente no último lance do jogo acertou um lindo chute, marcando o gol da vitória do Flamengo. Menino que tem, como eu disse, 19 anos de idade, contrato até 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros. Mas uma das coisas que mais chamaram a atenção foi a audiência da TV Record, que fazia a sua estreia com os direitos de transmissão do Campeonato Carioca.
É importante lembrar que a Record não exibiu esse jogo para todos os estados do país. Daqui a pouco eu te conto sobre isso. Agora quero me ater aos números no Rio de Janeiro. E levando em consideração que o Flamengo entrou com um time totalmente reserva, não dá nem para chamar de reserva, entrou com um time júnior, com vários atletas que até foram utilizados em alguma parte do Campeonato Brasileiro, mas só foram utilizados em meio àquela pandemia do Covid, em que o Flamengo teve uma série de desfalques. Lembra? Pois é, com a garotada, o Flamengo acabou tendo bons índices de audiência na Record. Era de se imaginar que com o time completo, esses números fossem ainda melhores. A Record teve a segunda melhor colocação no ranking de audiências no Rio de Janeiro. 14 pontos de média com picos de 16. Já a liderança ficou com a Globo, tanto com a novela quanto com o Big Brother, ela acabou registrando 33 pontos de média. As outras emissoras ficaram mas bem distantes da Record. A terceira colocação foi do SBT com 5 pontos, quase 1/3 da audiência da Record. A Band por pouco não zerou e todas as outras emissoras em TV aberta deram traço. É como a gente se refere quando a emissora zera na audiência. Em São Paulo, com a opção da Record de transmitir um filme, o filme transmitido foi deixa eu achar aqui, Resident Evil. A coisa não funcionou. A Record ficou só na terceira colocação na audiência, com uma média de 3 pontos. Muito atrás da Globo e também atrás do SBT. Então, a estratégia de não exibir o jogo do Campeonato Carioca para São Paulo, ao que parece, não funcionou muito bem. Só para completar, talvez a Record tenha sido prejudicada pelo fato de concorrer com o Big Brother Brasil, uma das principais atrações da Globo depois da novela. Big Brother de terça-feira tem noite de paredão, é a noite certamente mais importante de todo o reality show. Bom, só para completar, queria te contar que a Flá TV, que também transmitiu o jogo, os assinantes, os torcedores do Flamengo tiveram a oportunidade de assistir pela Flá TV. A Flá TV foi alvo de uma série de ataques de hackers, pelo menos de acordo com o Flamengo, que no final da partida comunicou de forma oficial a respeito do assunto. Durante a partida foram várias quedas de sinal. Os torcedores do Flamengo que pagaram para assistir a Flá TV estavam bem irritados. E aí o Flamengo se posicionou através do seu presidente, mas também através de uma nota afirmando que foram responsabilidade de hackers, de ataques organizados por hackers, essas quedas de sinal. E é bom que isso se resolva logo, até porque o próximo jogo do Flamengo é exclusividade da Flá TV. Quero te dar uma atualizada sobre a situação de Orejuela, lateral direito colombiano que pertence ao Cruzeiro, mas não ficará na Toca da Raposa. O Cruzeiro só aguarda uma melhor proposta para tentar vender o jogador. A ideia do Cruzeiro é faturar algo na casa de 20 milhões de reais. Interessados não faltam, o grande problema é que ninguém está disposto a pagar tanto dinheiro. O São Paulo, o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro e o Grêmio são os principais interessados na contratação do Orejuela. Até acho que o Palmeiras pode entrar nessa lista se conseguir negociar um dos dois titulares, um dos dois laterais. Até porque nem Marcos Rocha nem Mike são titulares, eles se revezam e o Palmeiras não está satisfeito com nenhum dos dois. Se surgir proposta para pelo menos um deles, o Palmeiras se desfaz desse atleta e acaba contratando ou tentando contratar o Orejuela. Repito, a pedida do Cruzeiro é de 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% seguem pertencendo ao Ajax. Mas esse não é o único problema na negociação. O Orejuela também está pedindo um salário bem alto, de 450 mil reais por mês. Até perguntei para um dirigente que tentou contratar o Orejuela do Cruzeiro, falei, mas se ele ganha 360 mil no Cruzeiro, por que ele está pedindo 450 mil? E a resposta foi curiosa. Essa pessoa me contou que o Grêmio ofereceu 450 mil e a partir daí o Orejuela entendeu que o valor dele é de 450 mil reais por mês de salário. Quem quiser contratá-lo vai ter de desembolsar essa grana ou não vai conseguir contratá-lo. O Red Bull Bragantino, por exemplo, se assustou com a pedida e está fora do negócio. O São Paulo fez uma primeira oferta ao Cruzeiro, ele não estava disposto a pagar os 20 milhões de reais, pelo contrário, pagaria uma pequena quantia em dinheiro e ainda colocaria alguns jogadores numa lista de disponíveis, para que o Cruzeiro escolhesse dois que ficassem por empréstimo, entre eles, por exemplo, o Shailon e o Hudson. O Cruzeiro disse que até tem interesse em dois atletas por empréstimo, mas quer uma compensação financeira um pouco maior. Sobre o Grêmio, que havia feito essa proposta de 450 mil de salário para o Orejuela. O que está pegando é que o Grêmio não quer pagar os 20 milhões de reais que o Cruzeiro exige. Essa situação precisa ser definida nos próximos dias, até porque o Orejuela custa muito dinheiro ao Cruzeiro. O Cruzeiro não tem a menor condição financeira de ficar desembolsando 360 mil por mês com um atleta que está completamente fora dos planos.
Só para completar, já que falei sobre São Paulo, queria dar uma elucidada sobre a situação do Miranda. O Miranda me disse na semana passada que quer definir nessa semana seu futuro. O único clube que fez proposta oficial até agora foi o Curitiba. Por último, a negociação entre São Paulo e Botafogo por Canu parece ter se complicado de vez. Botafogo segue insistindo que não vai aceitar que a dívida que ele tem com o São Paulo de R$1,5 milhão pelo Henrique Almeida seja utilizada para abater o valor, e diante desse cenário, São Paulo está ameaçando desistir de vez da contratação do zagueiro. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. Eu vou te contar quem é o jogador pedido por Wagner Mancini aos dirigentes do Corinthians que pertence ao Atlético Goianiense. Você vai lembrar que o Mancini passou pelo Atlético Goianiense em 2020, ele se muda do Atlético para o Corinthians na metade do campeonato e a partir daí passou a ter conhecimento em vários atletas. Foi, por exemplo, o Mancini quem pediu a volta do João Vitor, zagueiro, que pertencia ao Corinthians e estava emprestado ao Atlético Goianiense. E o nome do jogador que mais agrada ao Mancini no Atlético Goianiense é do Marlon Freitas. Volante de 25 anos de idade, formado na base do Fluminense, ele chegou a passar pela Eslováquia emprestado pelo Flu, esteve também no Criciúma, no Botafogo de Ribeirão Preto, até que se mudou para o Atlético Goianiense. Temporada de 2020 bem forte, 50 jogos, 2 gols marcados, segundo volante, do tipo de volante moderno, que ao mesmo tempo em que tem muita capacidade física, também tem qualidade na hora da transição ofensiva. Foi por isso que o Wagner Mancini sugeriu a contratação. O Corinthians já fez um primeiro contato com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense. O grande ponto é a questão financeira. O Corinthians gostaria de ter o Marlon Freitas por empréstimo e o Atlético Goianiense diz que não tem interesse algum em se desfazer de um de seus principais jogadores sem uma compensação financeira. O Corinthians pode tentar sugerir alguma composição, alguma troca de jogadores. Vale a lembrança de que o Timão acaba de renovar o empréstimo do Janderson. Havia, por exemplo, emprestado na temporada passada, como eu contei agora há pouco, o João Vitor. Pode entrar nesse pacote mais um ou dois atletas para que o Atlético Goianiense escolha para a tentativa de trazer o Marlon Freitas. Repito, nome dos sonhos do Wagner Mancini, jogador que não havia conseguido grande destaque até se mudar para o Atlético Goianiense, mas pode ser o primeiro reforço corintiano para a temporada de 2021. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que fica aqui embaixo, beleza? Só para lembrar que meio-dia começa mais uma edição do programa do Nicola, programas ao vivo de segunda a sexta-feira aqui no meu canal no YouTube, com entrevistas, com debate, com informações de mercado, com participações de vocês mandando perguntas e eu respondendo ao vivo. Espero vocês, vão fazer um programa bem legal. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau!